Olá, meus queridos, estou aqui de volta no canal Até os Confins da Terra. Vamos continuar nosso estudo bíblico, um capítulo por vez. Estou retomando aos poucos, com fé em Deus vamos trabalhar mais vezes, com a frequência maior, a nossa leitura, meditação, reflexão das palavras de Deus e da onde vem, a sabedoria. Vamos continuar na sequência, Provérbios 10. Eu vou destacar os versículos que me chamam mais atenção e, à medida que possível, curtos comentários, de cada instrução, de cada versículo, para que a gente clareie, mais a nossa compreensão. Então vamos nessa. O filho sábio alegra o pai. O filho insensato entristece a mãe. Sabemos hoje, como os pais não têm sido boas referências, porque deixaram de buscar referência, de buscar aprendizado, nas escrituras. Porque pai é uma concessão de Deus para o homem, para que experimentasse o sentimento de Deus. Porque quem é pai? Deus é pai, O Senhor é nosso Deus, que é o nosso pai. E muitas vezes não temos sido um bom pai, como o nosso Deus. Não temos nos inspirado em Deus. E os conflitos familiares se agravaram tanto. E mãe, quem é mãe, Podemos dizer que Deus também é essa mãe, mas também temos Nossa Senhora, Maria Santíssima, que é um exemplo de uma boa mãe também, É a mãe com excelência. E então devemos nos assemelhar, Porque nós somos imagem e semelhança. Devemos procurar a imagem e semelhança de Deus, não se distanciar, para não deixar de ser, aquilo que Ele nos fez, sua imagem e semelhança. Então, quando não seguimos os mandamentos, quando não estamos observando essas instruções, nós entristecemos o nosso Pai lá do alto e nossa mãe também lá do alto. E por sinal, o pai e a mãe terrestre que observa e que se assemelha também se entristece também, Então, a alegria que um pai deve ter deve ser a mesma alegria que Deus tem, com seu filho. Vamos a seguir o versículo 2 do livro de Provérbios 10. Tesouros injustos não trazem proveito, mas a justiça livra da morte. Então, tesouros injustos. Cuidado com os tesouros injustos, E o caminho da justiça é que dá a vida. Versículo 3. O Senhor não deixa que o justo passe fome, porém reprime a ambição dos injustos. Então, olha, bem no período que a gente passa agora, que a gente vê a cara da fome, Que a gente vê tantas pessoas que, não porque são preguiçosos, não porque sejam injustos, mas infelizmente essa situação, Então, Senhor nosso Deus, não deixe que a gente passe fome, não deixe que teu povo passe fome, porém reprime a ambição dos injustos. E, por consequência, é a ambição dos injustos, que
provoca também a fome. Versículo 4: a mão preguiçosa empobrece, mas o braço trabalhador enriquece. Então, devemos, né, ter cuidado com a preguiça, né? O que é a preguiça, né? Algumas pessoas pensam que a preguiça é a pessoa que não tem ambição, não quer ganhar ou tem uma certa moleza, né? Mas não. A preguiça, na verdade, é a pessoa que quer ganhar, né? É a pessoa materialista, só que ela quer ganhar de forma fácil, né? Então a preguiça leva para o crime também, leva para a injustiça, né? A gente pensa que o pobre que é preguiçoso, mas na verdade são muitos espertalhões que são os preguiçosos, que enriquecem nas custas do pobre. Versículo 5: as bênçãos descem sobre a cabeça do justo, mas a boca dos injustos esconde violência. Então, a bênção desce sobre a cabeça do justo. Então, a bênção. A gente tem que ter a bênção. Mas a boca dos injustos esconde violência. Então, está escondido uma violência. Versículo 7. A memória do justo é bendita, mas o nome dos injustos apodrece. Então, o injusto ele é maldito, né? Já o justo ele é bendito. Então, a memória, né? Quando a gente vê as imagens dos santos católicos, essas pessoas justas, essas pessoas boas, então elas são realmente para ser guardadas à memória, né? Como algumas religiões não gostam, mas o justo ele deve ser lembrado sim, ele é exemplo. E o versículo 8: o homem de bom senso aceita o mandamento, mas o estúpido se arruína pela boca. Então, aceitar o mandamento é importante. Aceite o mandamento, obedeça a Deus. É assim que a gente obedece a Deus, seguindo os mandamentos. Não é ouvindo mais ninguém, mais nenhuma outra voz que não seja de Deus. Mas o estúpido se arruína pela boca. Fala demais, né? Versículo 9: quem se comporta com integridade vive em segurança. Quem segue caminho torto acaba desmascarado. Então, nós estamos vendo, né, como a Bíblia, o livro do Provérbio, toda a Bíblia descreve dois caminhos, dois comportamentos, duas pessoas, duas formas de agir. Então, qual o caminho que a gente tem que seguir? É o da justiça, é o de ser justo. Não queira seguir caminho, exemplo da injustiça, exemplo de pessoas injustas, não. Essa rua que você deve andar, né? Da justiça, de ser justo. E a Bíblia descreve, né? Então, não precisa ser um vidente para adivinhar o que vai acontecer com o injusto ou com o justo, não. Entendeu? Deus deixa bem claro nas Escrituras. É um caminho de bênção e um caminho de maldição. Então você escolhe o que você quer trilhar. E é certeza o que está por vir depois. Porque é uma colheita. Você está plantando, depois você colhe. Não precisa ser um adivinho. Não precisa ter um poder milagroso para poder saber o que vai acontecer. É daqui nas Escrituras que vem a sabedoria, né? E as coisas não ficam escondidas, né? Vai ser desmascarado. Versículo 10: quem faz vista grossa
causa pesares. Quem repreende apertamente traz remédio. Então, quem repreende abertamente, ele não é linguarudo, e nem dedo duro, e nem quer maltratar. Ele traz remédio. Então, quem faz vista grossa causa pesares. Então, a gente não pode deixar passar algumas coisas. A gente realmente tem que remediar. Não porque a gente quer o mal dele, dessa pessoa, mas a gente quer que ele seja curado, né? Remediado. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos injustos esconde violência. Esconde, né? Não fica evidente, não fica para as pessoas verem. Versículo 12. O ódio provoca rixas, né? Perdão. O ódio provoca rixas, mas o amor cobre todas as ofensas. Olha aí, né? É um mandamento que é repetido por toda a Bíblia, né? O amor. Então, o ódio provoca rixas. Como a gente tem observado, algumas pessoas morrendo, né? Sendo assassinadas por dívidas, por rixas, por não seguir, né? A rua, o caminho da justiça. O amor cobre todas as ofensas. Então, se ofendeu alguém, ame essa pessoa, demonstre amor, porque toda a Bíblia fala, né, do amor. E o livro do Timóteo ainda diz que demonstre muito amor, né, porque o amor consegue o perdão de todos os pecados. Versículo 13, na boca da pessoa prudente existe sabedoria, e a vara é para as costas do insensato. Então, a vara, né? O castigo, a dor, é para as costas do insensato. Versículo 14. Os sábios entesouram o conhecimento. Olha um tesouro. Conhecimento. Esse que é o tesouro. Não é outro, não. Tá? Parem de correr atrás do mau tesouro. Mas a boca do tolo é perigo eminente, né? Os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do tolo é perigo eminente. Versículo 15. A fortaleza do rico é a sua fortuna, mas a ruína dos fracos é a sua pobreza. Então, demonstra, né, como que realmente o rico ele rouba, né? Ele toma aquilo que é do pobre. Mas a ruína dos fracos é a sua pobreza. Então, quanto mais uma pessoa fica rica, né, mais o pobre fica pobre. Versículo 16. O salário do justo leva para a vida. É esse caminho, é esse o destino que nós estamos procurando, né? O livro da vida. Mas o ganho do justo, do injusto, leva para o pecado. Então, dois caminhos, né? São dois caminhos. O salário do justo leva para a vida. Salário. Mas o ganho do injusto leva para o pecado. Então, o injusto, ele se alimenta, ele recebe como pagamento a culpa, o pecado.
Versículo 17. Quem aceita a disciplina caminha para a vida. Quem despreza a correção se extravia. Versículo 18. A boca sincera aplaca o ódio, mas quem espalha a calúnia é insensato. O que é calúnia? Mentira sobre os outros, né? Fosse a verdade, ainda ia, porque seria correção, mas mentira. 19. Quem muito fala acaba ofendendo. A pessoa prudente põe freio na boca. Então, freio, né? Se conter. A gente deve, né, falar pouco, mas falar corretamente, falar o que é bom e, né, por freio. Porque tem gente que fala, né, fala muita coisa que não se deve falar. Versículo 20. A boca do justo é prata de lei. A boca do justo é prata de lei. A mente dos injustos não vale nada. Então, gente, é só escolher, né? Queiram ser justo. É só coisa boa, né? E vamos deixar o que não presta, né? Versículo 21. A boca do justo alimenta muita gente. Olha. Mas os estultos, né? Sinônimo de insensato, estúpido, morrem por falta de juízo. Quanta gente morrendo por falta de juízo. Sem prudência, sem educação, sem consciência. Gente, pelo amor de Deus, estão morrendo por falta de juízo. Vocês estão vendo a situação, né? As recomendações, os apelos. Evitem aglomeração, evitem as reuniões familiares por enquanto. Evitem lugares muito cheios, tá saindo de casa com frequência, até as coisas se normalizarem, porque senão morre. E morre por falta do próprio juízo. Versículo 22. A bênção do Senhor faz prosperar. A bênção do Senhor. Não é a tua inteligência, não é a tua faculdade, não é a tua família, não é tuas posses. É a bênção do Senhor que faz prosperar. E a nossa fadiga nada lhe acrescenta. Até a nossa fadiga, até a força do nosso trabalho. Não justifica, não é o que traz a riqueza, a prosperidade, na verdade, né? Porque a prosperidade é nunca faltar as coisas, né? É uma continuidade. Rico, ele pode até ser por um tempo, mas corre o risco de empobrecer. Mas o próspero não. O próspero tem uma constância, permanência, né? Um equilíbrio. Versículo 23. O insensato se diverte fazendo mal. Se diverte, hein? O inteligente se diverte com a sabedoria. Melhor diversão. Sabedoria, né? Porque o insensato pensa que está se dando de bem, ó. Está se dando de bem. Se divertindo com o mal. Mas é o inteligente que se diverte com a sabedoria, porque ele está lá. Versículo 24. Para o injusto acontece o que ele teme. Para o justo é dado o que eles desejam. Olha, o justo tem o que ele deseja. Obrigado, Pai. Versículo 25.
Quando vem o furacão, será furacão? O injusto desaparece, mas o justo permanece firme para sempre. Então, os efeitos da natureza, né? A mão de Deus. Tome cuidado quando você falar dos efeitos da natureza. É a mão de Deus, para não blasfemar, né? Como o Jó disse, né? Se a gente aceita as coisas boas de Deus, também devemos aceitar as coisas más. Porque tem muita gente dizendo, não, isso aí não foi Deus que fez, não, isso aí foi o diabo. Misericórdia, blasfêmia, né? Porque Deus, ele é o rei de toda a terra. Ele não, uma folha não cai sem o consentimento, sem a permissão dele. Então, às vezes, o mal que vem para ti, às vezes pode vir de Deus também. Como diz Jó, nós devemos aceitar, né? Quando vem o furacão, o injusto desaparece, mas o justo permanece firme para sempre. Então, quer permanecer firme? Procura a justiça, procura ser justo, procura essa rua, essa estrada. Não adianta se valer de religião, não adianta se valer de religioso, porque cada um tem que prestar a sua conta. Ninguém vai cobrir a conta de ninguém, né? Cada um tem que ter o seu óleo. Não fique esperando que vai pedir o óleo emprestado de alguém, né? Você tem que ter o seu óleo. Versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias. Porém, os anos dos injustos serão abreviados. Então, chega, né? O injusto, ele é como a erva daninha. Cresce, cresce, cresce. Logo a gente tem que ir lá e cortar, né? Então, é isso que aconteceu. Por muitas vezes, o Senhor, várias vezes, poda, né? Corta. Abrevia a vida. Mas prolonga a vida do justo. Versículo 28. A esperança dos justos acaba em alegria. Olha, está sofrendo, meu irmão. Mas a esperança sua acaba com alegria. O final é feliz. Dependente de tudo que está acontecendo. Mas a esperança dos injustos termina em fracasso. Versículo 29. O caminho do Senhor é refúgio. É aqui que é o refúgio. É aqui que a gente se esconde. Então o caminho do Senhor é refúgio para o íntegro. Mas para os malfeitores é terror. Olha. Entendeu agora? Deus vai causar terror para as pessoas más. Vai terrorizar. Nossa, mas Deus é assim? Deus é uma pessoa, ele é um Deus ruim, é um Deus mau. Ele é justo, meu irmão. Versículo 30. O justo nunca vacilará, mas os injustos não habitarão na terra. Está vendo? Vão ser cortados. Versículo 31. A boca do justo diz coisas sábias, mas a língua perversa será cortada. Então, Deus, ele é, né, um jardineiro mesmo. Um jardineiro. Que ele sabe preservar as árvores, as ervas boas. Poda, deixa tudo lindo, bonito, né? E corta o que não presta, o que é ruim. Então, é sempre dando continuidade àquilo que é bom e cortando aquilo que não presta. Versículo 32, o último.
As palavras do justo destilam bondade. A boca dos injustos destila perversidade. Então, é nessas coisas aqui que a gente tem que observar, e não só observar, aprender, pôr em prática e ser isso que está na palavra, né? Ser a boca que diz coisas sábias. Será que as escrituras são coisas sábias? Então, vamos dizer, né? Essas coisas sábias. As palavras do justo destilam bondade. Então, será que a palavra de Deus é bondade? Então, destilem, né? Essa bondade. Não coisas perversas. Tá bom, meus queridos? Esse vídeo de hoje ficou longo, né? O capítulo é bem grande, mas graças a Deus, porque é rico, né? E curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, gente, interaja comigo. Eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum religioso, mas, né, apenas um fiel, um cristão, um seguidor de Cristo, leigo, assim como Jesus, né, também leigo, que às vezes incomoda as autoridades, né, porque a gente não tem autoridade, mas fala com, né, autoridade. Então fique com Deus. Até a próxima. Até mais.